Quem são os escolhidos de Deus? O que significa quando dizemos que você é um escolhido de Deus? A Bíblia diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 ao 10: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esta passagem nos diz quem são os escolhidos de Deus de uma forma muito simples. São aqueles que responderam ao seu chamado para sair das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que receberam a sua misericórdia e se tornaram seu povo. Todas essas coisas não são coisas feitas na carne, mas será que elas se originam em seu corpo ou nas suas emoções? Não. Há sinais? Sim. No entanto, tudo isso é um produto da fé que aproveita da graça salvadora de Deus para transformar você. Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. O chamado é para todos, mas apenas aqueles que responderam a esse chamado saem das trevas para a luz, saem da ira do pecado para receber a misericórdia e saem da multidão para servir o propósito especial de Deus para as suas vidas. Estes são chamados os escolhidos de Deus. Você já recebeu Jesus como seu Senhor e Mestre, se rendendo aos seus princípios e à sua palavra como autoridade máxima em sua vida? Ao fazer isso, você pode não ver uma mudança física que prove que algo aconteceu ou que você foi transferido do domínio de Satanás para a família de Deus. Contudo, através da fé, Deus incluiu você espiritualmente e você se tornou o seu escolhido. Deus também pode escolher você dentre o seu povo para servir a um propósito especial neste mundo. Como tal, você se torna o escolhido de Deus para esse propósito. Por exemplo, Deus falou sobre Jesus em Isaías capítulo 42, versículo 1. Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Cada um de nós, como filhos de Deus, foi escolhido no mundo, mas além disso, Deus ainda pode escolher você e eu para obras especiais de serviço para a sua glória. Ao longo dos tempos, Deus sempre escolheu homens e mulheres para servirem aos seus propósitos nas suas gerações. Abraão e Sara foram escolhidos para serem os fundadores de um novo povo santificado a Deus no mundo corrupto. José foi escolhido para ser o salvador de sua família e de inúmeras vidas. Moisés foi escolhido para liderar os israelitas para fora do Egito. Arão foi escolhido para se tornar pai dos sacerdotes de geração em geração. Josué foi escolhido para liderar os israelitas na terra prometida. Davi foi escolhido para governar a nação de Israel segundo o coração de Deus. João Batista foi escolhido para introduzir o Messias, Jesus. Quando você for escolhido fora do mundo do pecado ou dentro do povo de Deus na luz, certas coisas começarão a acontecer em você. Essas coisas serão sinais de que você não é mais quem era e que agora você é o escolhido de Deus. O primeiro sinal de que você foi escolhido por Deus é que você estará separado para Ele. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como Ele próprio disse. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse versículo não estava sendo escrito para incrédulos. Pelo contrário, foi escrito para os cristãos, aqueles salvos pela fé em Jesus. Contudo, a palavra estava mostrando que eles teriam que viver uma vida separada e dedicada somente a Deus. O que significa estar separado para Deus? Significa estar entregue a Ele. Significa dar a Deus o controle de sua vida. Quando você for escolhido por Deus, você começará a perceber que se sente mais atraído a honrar a Deus com quem você é e com o que faz do que costumava ser. Você sentirá que tudo que Deus te dá não é seu, mas dele, e deve ser usado somente para seus propósitos.
Você se considerará um vaso de Deus e não desejará nada que dê espaço ao pecado ou desonre a Deus em seu corpo. Isso também se aplica aos escolhidos para cumprir uma tarefa divina. Você não vai mais se encaixar como antes. Em vez disso, você se sentirá diferente e atraído mais pela direção do chamado de Deus do que pela multidão. Por exemplo, Moisés provavelmente não sabia que Deus o havia escolhido para libertar os israelitas, mas ele sentiu dentro de si um impulso para fazer algo para ajudá-los. É claro que ele matou um egípcio, o que o levou ao exílio do Egito, dando a Deus a oportunidade de prepará-lo durante os próximos anos. Da mesma forma, um sinal de que você é o escolhido de Deus é que você não se encaixa mais e sente desejo de seguir apenas a vontade de Deus para a sua vida. Isso significa que você não se sente mais confortável praticando seu antigo modo de vida, pecaminoso ou não. Mesmo se você cair novamente, você será rápido em assumir sua posição e se afastar de tudo que te fez cair. Colocar Deus acima de tudo em sua vida é um sinal de que você foi escolhido. O segundo sinal de que você é o escolhido de Deus é que o Espírito Santo te guiará e agirá através de você. Veja, quando Deus te escolhe, Ele coloca o Espírito Santo sobre a sua vida. Por exemplo, o que fez você nascer de novo foi o Espírito de Deus que entrou em seu próprio espírito humano, trazendo consigo a vida do próprio Deus. A partir daquele dia, você se tornou filho de Deus pelo mesmo Espírito. João, capítulo 1, versículos 12 e 13 diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E em Romanos, capítulo 8, versículo 14, está acrescentado: Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Espírito de Deus agindo em você, ou através de você, é um sinal de que você foi escolhido por Deus. À medida que cresce na fé através da obediência à palavra de Deus, você começará a se familiarizar com o Espírito Santo. Ele usará a palavra de Deus em seu espírito e suas convicções pessoais em seu coração para guiar sua vida. Isso é o que significa ser guiado pelo Espírito Santo. Ele vai chamar a sua atenção quando for preciso. Ele fará milagres através da sua vida se você permitir. Qualquer pessoa que Deus escolhe, Ele unge com o Espírito Santo para a vida ou obra para a qual Ele escolheu. Então, se Deus te escolheu para uma tarefa específica, você deve esperar ver o Espírito Santo se manifestando na sua vida para essas áreas de maneira sobrenatural. Você não precisa se preocupar em ser liderado ou capacitado. Se apenas obedecer, você verá Deus trabalhando através da sua vida à medida que avança. O terceiro sinal é que, ao ser escolhido por Deus, você se tornará alvo do diabo. Meu pastor sempre me dizia que se Satanás não te atacar, isso significa que você está andando na mesma direção que ele. Veja, a Bíblia nos diz que estamos em constante guerra com o diabo. Isso acontece porque precisamos manter a vitória de Cristo, e não porque ainda não temos a vitória. Isso é chamado de luta da fé. Você sabe, o diabo foi derrotado por Jesus. Contudo, ele agora tenta nos convencer de que não temos a vitória sobre ele e que não somos quem Deus diz que somos. É por isso que ele luta contra você com doenças, escassez e outras provações, mesmo quando a Bíblia diz que Jesus levou suas doenças e Deus provê todas as suas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Quando você está sob o domínio do diabo, ele não precisa te atacar porque você é escravo dele. No entanto, no momento em que você ficar do lado de Deus, e especialmente quando Deus te escolher para a obra especial para o qual ele está te chamando, o diabo irá te atacar com todas as forças. Quando você começar a ver desafios, principalmente contra um ato de desobediência a Deus, saiba que é porque você foi escolhido por Deus. O diabo tentou Jesus para que ele ficasse longe da cruz. Ele tentou impedir os israelitas de saírem do Egito e de irem para a terra prometida. Ele tentou corromper Pedro, mas Jesus orou por ele. Ele percebeu que Pedro tinha um grande destino e havia sido escolhido por Deus para grandes coisas. Pense em José, Davi, Moisés e muitos outros. Às vezes, o que você enfrenta pode não ser um desafio,
mas uma onda constante de tentações e pesos que querem manter você escravo dos vícios, apegos, relacionamentos prejudiciais, favores ímpios e assim por diante. Essas coisas geralmente começam como presentes inofensivos, mas logo se revelam como iscas do diabo para impedir que você cumpra o que Deus quer que você faça. Este é um forte sinal de que você é um escolhido de Deus e está destinado a grandes coisas. Por último, mas não menos importante, é o quarto sinal de que você foi escolhido por Deus. Você receberá a ajuda dos anjos de Deus. A Bíblia fala de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? E acrescenta no Salmo 91, versículos 11 ao 13, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares na alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. A ajuda dos anjos é herança do Filho de Deus e principalmente daquele escolhido por ele para a sua obra. Eu sempre disse às pessoas que nunca se pode subestimar um homem ou uma mulher que Deus escolheu. Deus pode intervir na vida dessa pessoa a qualquer momento. Ela pode parecer indefesa diante de uma situação, mas ela jamais ficará presa. Por ter sido escolhida por Deus, Deus sempre posicionará anjos para ajudar essa pessoa. Esses anjos podem vir na forma de pessoas posicionadas em nossos caminhos da vida. O trabalho deles é nos manter seguros e fornecer tudo o que precisamos para ser quem Deus deseja que sejamos. Se o inferno se levantar contra você, como uma pessoa escolhida por Deus, você não terá motivo para temer. A vitória está garantida. Pode não parecer assim, mas você acabará na vitória. Embora não sejamos chamados por Deus para buscar sinais, essas coisas são evidências de que não importa o que esteja acontecendo em nossas vidas, fomos escolhidos por Deus. Como Pedro escreveu, somos encorajados e inspirados a proclamar os louvores de Deus através das nossas vidas.